E Vossa Excelência tocou nesse assunto, meu irmão, querido senador Vanderlan. Eu lembro a última vez que o senhor estava sentado nessa cadeira, da felicidade que tomou conta do seu ser na aprovação da Lei das Teles, que já está gerando muito investimento para o Brasil. E eu fico feliz de alguma forma ter colaborado com aquele momento tão bem construído por Vossa Excelência aqui no plenário. Foi uma unanimidade e foi um momento de vitória para o povo brasileiro, possibilidades realmente muitas de a gente cada vez mais avançar na área tecnológica e trazer emprego para o Brasil. Parabéns ao senador Reis pelo belo pronunciamento. Eu subo essa tribuna agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui hoje com saúde, com serenidade, para trocar uma ideia com os brasileiros que estão nos assistindo pela rádio, nos ouvindo pela Rádio Senado e nos assistindo pela TV Senado. No momento que a gente sabe que a audiência está muito dividida, e com razão, o brasileiro está com olho no julgamento do Supremo Tribunal Federal agora, que eu tive a notícia não muito boa de que o placar está 3-2. A ministra Rosa Weber acabou votando contra a prisão de segunda instância, que é o anseio do povo brasileiro que se mantenha essa prisão em segunda instância, por vários motivos que a gente já discutiu aqui durante a semana, vários parlamentares mostrando que 90% das decisões do Supremo Tribunal Federal e também do STJ, o STJ até no Supremo até no número maior, as decisões são mantidas do que vem da primeira e da segunda instância. Então, a altura do campeonato, o Supremo querer reverter isso, e a gente ouve aqui nos corredores que faz parte de um acordão. Eu me recuso a acreditar nisso, quero esperar o fim do julgamento, mas o que a gente ouve aqui é isso, que é um acordão, que o objetivo é liberar mesmo, para liberar alguns políticos corruptos, poderosos, condenados por corrupção. Vai se liberar aí estupradores, pedófilos, traficantes, sequestradores. E eu espero, sinceramente, eu ainda tenho muita fé no homem, eu espero, esse julgamento só vai terminar na próxima semana, eu espero muita sensibilidade, serenidade dos ministros para não darem esse passo atrás, que o povo brasileiro vai ficar extremamente decepcionado, porque nós estamos passando um processo de limpeza no país, cuja operação Lava Jato, que é alvo de articulações como essa, é um patrimônio que vem inspirando novamente a população brasileira a acreditar no país dela, a ter convicção de que a justiça cada vez mais está existindo para todos, sem distinção, sem seletividade, mas o Supremo ultimamente vem, infelizmente, jogando contra. E não é só o Supremo. Senador Girão. Fazemos aqui, por favor. Só uma parte. Eu me solidarizo com Vossa Excelência e também já falei na semana passada, repito hoje aqui, nós esperamos que os outros 5 ministros que ainda restam votar, né, entendo que o que a sociedade brasileira está precisando, mas não apenas isso, o mundo inteiro não tem esse caso. Acho que é um país apenas do mundo que não utiliza essa prática. Será o Brasil? Por amor de Deus, é uma vergonha para o povo brasileiro. Portanto, esperamos que dos 5 ministros que ainda restam votar, nós possamos ter esse placar que não precisa ir para o desempate do ministro Toffoli. 5-5, eu conversava com o Esperidião há pouco tempo aqui. Nós esperamos que esses ministros nos deem essa alegria, não a nós, ao povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Senador Girão,
Interessante que já é a terceira vez, né, que é o mesmo assunto e a votação, mesmo assunto, né? Então, me solidarizo com o senhor. Nós não podemos, já falei isso aqui, nós não podemos retroceder. Não podemos. Hipótese alguma. Podemos. Interessante, senador. E eu quero aqui deixar aqui até a nossa indignação, porque no caso do amianto que foi no Brasil, e principalmente na cidade de Minasul, que só exporta, o Supremo foi muito rápido e tirou aí, no nosso país, quase 200 mil postos de trabalho. Baniu o amianto e ficou provado aí que não existe nada daquilo que falaram, né? Então, me solidarizo com o senhor, deixando aqui minha indignação com essa votação e também com relação aos postos de trabalho que por alguma decisão equivocada foi tomada com relação ao amianto no Brasil. Muito bem, eu agradeço a parte tanto do presidente dessa sessão, senador Vanderlan, como do senador Reins, que estão de acordo com o que pensa. Eu posso até aqui dizer a maioria esmagadora do povo brasileiro, que quer o fortalecimento da Operação Lava Jato, que quer que a prisão de segunda instância seja mantida em nossa nação. E nós estamos vivendo um momento de dilema, que está votando agora. Enquanto eu estou falando aqui, o Supremo está votando e o placar, repito, é 3-2. Quem foram os ministros que votaram a favor da prisão da segunda instância, que realmente combate essa chaga que deixa nosso país de joelhos para o mundo, que é a chaga da corrupção que mata, porque é onde falta o remédio na escola, é onde nos hospitais, os equipamentos, onde falta a merenda escolar na educação. Então, quem foram os ministros até agora? O relator Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio Melo, o relator votou contra a prisão de segunda instância. Depois, teve uma virada. Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso colocaram o placar 3-1. 3-1 a favor da ética. 3-1 a favor do bem. A favor da verdade. A favor de uma política contra a impunidade. E aí agora vem o voto da ministra Rosa Weber. Então, 3-2. A esperança é a última que morre. E eu acredito muito que os próximos 5 ministros, que têm filhos, que têm netos, que vão estar nesse país aqui depois que a gente se for, que eles pensem nesses filhos, nesses netos. Que nação eles querem para as gerações que vêm por aí? Que nações eles querem? Uma nação onde impera a impunidade? É isso? Então, é um momento de enxeque que o Supremo precisa mostrar realmente a sua cara para o Brasil, né? Porque muitas decisões têm vindo aí na contramão. Esperemos que eles deem de presente essa votação, mantendo a prisão de segunda instância. O senhor, presidente, gostaria de saudar os visitantes aqui da tribuna. Senhor presidente Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, muito bom dia. Senhores senadores Assir Gurgás, Stevenson Valentim, funcionários dessa casa, assessores, povo brasileiro que está nos assistindo agora pela TV Senado e nos ouvindo pela Rádio Senado. É uma honra, uma alegria e com muita gratidão eu subo essa tribuna, gratidão sobretudo a Deus por estar aqui em pé, com saúde, com energia, para dialogar nesse momento delicado que a gente vive em nosso país. Ontem nós tivemos a interrupção do julgamento que vai definir
os rumos da impunidade no Brasil. Se o Brasil vai realmente mostrar para o mundo que quer ser um país sério, ou se quer voltar 5 anos atrás, com desmandos, mostrando que há corrupção, que o crime compensa no nosso país. Esse julgamento do STF está sendo acompanhado de perto pela população brasileira e eu fico feliz por isso, extremamente feliz que o povo está se apropriando dos destinos da nação e o placar está 4-3 ainda. Até agora, a impunidade, o combate à impunidade ainda está vencendo, a ética ainda está vencendo. Em nenhum momento ela perdeu a ponta no placar. Está 4-3 nesse momento os números dos votos dos ministros. Ainda faltam 4 votos. 4 votos. E a esperança é a última que morre. E justamente por isso, por considerar que essa decisão ela é fundamental, inclusive para a Operação Lava Jato, para fortalecê-la. E eu estou convicto que não existe outro caminho para o bem, para a paz, para valores e princípios que o Brasil precisa de que essa operação seja fortalecida sempre. Porque há 5 anos que existe a Operação Lava Jato, surgiu um novo espírito no povo brasileiro. Um espírito de acreditar, de que a justiça finalmente começou a ser para todos no país e de que aquele orgulho brasileiro renasceu no coração da população, de que o seu país, que não é rico, o Brasil, ele é riquíssimo, ele vai para frente. Mas esse momento agora é de uma encruzilhada. Esse momento é de um ponto de inflexão. E a população precisa chegar junto. Eu quero agora convocar os brasileiros do país inteiro, de todos os estados, não apenas do meu estado, que é o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, que é o estado do senador Estívio, senador Jean Paul Prats, do Distrito Federal, mas de todos os estados brasileiros. Comecem, façam um esforço para não apenas a partir de agora, desse exato momento, se manifestarem em redes sociais, em grupos, nas ruas, mas que possam viabilizar de alguma forma uma vinda a Brasília no dia 5 de novembro, que é quando deve ser sequenciado esse julgamento tão importante para a nossa nação. Venham a Brasília. Vamos ficar juntos ali na Praça dos Três Poderes. Já foi definido hoje, pela manhã, num grupo de senadores, uma vigília que a gente quer convidar você do Brasil inteiro para estar conosco às 19 horas do dia 5 de novembro, uma terça-feira, para que possamos estar na Praça dos Três Poderes. Vamos encher a Praça dos Três Poderes, orando juntos pelo Brasil, que precisa muito de nossa ação.
o momento é gravíssimo. Mas ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu a senha que o voto dele, que deve ser, ao que tudo indica, o voto de Minerva, o voto que vai decidir, que não está ainda o voto dele decidido, que ele ainda está pensando, que o peso da cadeira de presidente vai definir a sua decisão. É uma oportunidade ímpar para o Supremo Tribunal Federal, essa instituição mor do Poder Judiciário, se limpar com o povo brasileiro. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos sensibilizar na paz, repito, de forma pacífica, mas precisamos nos manifestar, povo brasileiro, sobre essa decisão que é dramática na história do nosso país. Não podemos retroceder no combate à corrupção, de maneira nenhuma. É a corrupção que deixa nosso país, que vem deixando há décadas, há séculos, o nosso país de joelho, gerando desemprego, gerando frustração, gerando um sentimento de injustiça muito grande. E essa convocação que nós fazemos aqui, e eu tenho certeza que haverá aderência da Câmara dos Deputados, de muitos deputados, e também de movimentos pelo Brasil inteiro. É um apelo que nós fazemos para o bem dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu tenho certeza de que nós ganhamos tempo ontem, um tempo precioso, porque esse julgamento poderia ter acontecido ontem ainda. Mas nós ganhamos mais de uma semana para a gente se preparar, para a gente se organizar, para a gente se manifestar e para a gente vir mostrar o que é que o povo brasileiro quer. Existe um sentimento de letargia, um sentimento que precisa ser quebrado imediatamente no país. Eu entendo a população brasileira que apostou nas urnas, na última eleição, numa quebra de paradigmas, num projeto que iria romper esse sistema político corrupto e carcomido, que se propunha a avançar no combate à corrupção. E eu entendo a decepção de parte dos brasileiros que acompanham a política no Brasil. Eu entendo, porque o que se viu não foi isso. Foi uma decepção, inclusive, para mim. Os três poderes hoje no Brasil estão sabotando a Lava Jato. Tanto o Judiciário, com decisões absurdas do Supremo Tribunal Federal, até agora, mas acredito numa guinada, porque acredito no ser humano, no poder de reflexão, no bom senso, na serenidade. O Poder Legislativo, com abuso de autoridade sendo votado na calada da noite, nesse ano, e o próprio Executivo com algumas medidas de interferência na Receita Federal, o COAF, que foi o início ali onde brotou a Operação Lava Jato, e o governo federal, em vez de fortalecer o COAF, de dar mais autonomia ainda, como é no restante do mundo, o governo brasileiro se apequenou, colocou o COAF para um lado, colocou para o outro, e hoje ele está ali no Banco Central como um apêndice.
Então são os 3 poderes, mas a gente não pode perder, a gente não pode desistir. Não podemos perder a esperança. E é fundamental a nossa mobilização, porque o povo organizado, não apenas os políticos, respeitam, ouvem, se sensibilizam, mas também eu tenho convicção, os ministros do Supremo Tribunal Federal, tão questionados ultimamente, tão questionados pelos parlamentares que querem CPI da lava-toga aqui, que querem a análise do impeachment de ministros que estão na gaveta do Senado, mas também a população que está indignada de forma legítima com o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, repito, até agora no Brasil, e que tem a chance de se limpar com essa decisão da manutenção da decisão em segunda instância. São 4 votos que faltam. Repito, 4 votos que faltam. E a gente tem que se mobilizar. Precisamos urgentemente nos mobilizarmos para evitar o pior. Eu queria dizer que nós estamos aqui nesse dia recebendo a visita de alguns conterrâneos meus, e eu quero aproveitar para saudar aqui, da Universidade Federal do Ceará, são alunas do mestrado do Programa de Engenharia de Transportes. Tem a Cecília Castro, que está aqui, a Elisa Souza, a Keila Rabelo e também o Matheus Lira. Então eu quero dar as boas-vindas a vocês, agradecer pela visita. É muito bom que nós tenhamos a visita de brasileiros, independente do estado, que venham aqui nesse plenário conhecer o funcionamento da Casa, do Senado, da Câmara dos Deputados. Inclusive estamos recebendo também a visita aqui nas galerias de mais visitantes. E eu quero dizer para vocês também, sejam bem-vindos. Nunca se teve tantos visitantes na história do Senado. Eu cheguei aqui agora, há pouco tempo, mas a informação que a gente tem dos funcionários, de quem organiza, é que a cada dia está vindo mais gente se aproximar dessa casa. Isso tem uma simbologia fantástica, porque, como dizia Platão, 350 anos antes do Cristo, Platão dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então comecem a gostar de política, comecem a estudar política, comecem a se inteirar sobre o que está acontecendo na política do seu país. E a gente percebe que isso está acontecendo com esse aumento de visitas aqui na casa, e eu fico extremamente feliz. Eu estava falando agora há pouco desse julgamento importante que está tendo no Supremo Tribunal Federal, da prisão em segunda instância. Estão querendo reverter. Existe uma tendência hoje de reversão do que estava valendo até agora. Ou seja, é uma porta aberta para a impunidade no Brasil, novamente. E nós precisamos nos mobilizar. Ao meio-dia, presidente Zalci, exatamente ao meio-dia de hoje, sexta-feira, nós vamos lançar, vocês vão receber nos seus zaps pelo Brasil, um abaixo-assinado digital pedindo para que a presidente da CCJ, Simone Tebet,
e o presidente Davi Alcolumbre coloque em votação na próxima semana alguns projetos PECs, na verdade é uma PEC, que está aguardando a deliberação e ela trata justamente, regulamenta a questão da prisão de segunda instância. É uma PEC do Oriovisto, o senador Oriovisto, colega nosso aqui, que tem já o parecer favorável da juíza Selma, outra colega nossa, senadora. Então, ela está aguardando que a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, outra nobre colega aqui, coloque em votação logo. Então, esse abaixo-assinado que nós vamos, a partir de meio-dia, rodar pelo Brasil, a gente pede que a população assine, se mobilize, para que possamos levar um grupo de senadores na próxima semana, possamos levar à própria senadora Simone Tebet esse pedido de que coloque em pauta urgentemente, como pedido da nação brasileira, a avaliação, essa PEC, que regulamenta essa questão de segunda instância, independente do que o Supremo vai fazer. Mas eu ainda acredito nos ministros do Supremo que vão votar, que farão aquilo que é certo para o Brasil, que o povo brasileiro, em sua imensa maioria, espera que a justiça seja para todos e que a prisão em segunda instância seja mantida. Eu queria terminar, presidente, com uma mensagem que tem tudo a ver com esse momento. É uma mensagem de Fernando Rossit, é funcionário público e reside em São José do Rio Preto. Ele é espírita desde 1978, atua em várias tarefas nas casas espíritas. E tem uma mensagem que ele coloca aqui, que eu queria pedir ao senhor mais um minuto só, para fazer a leitura. Eu vou dar a você, eu só queria pedir aos demais, eu tenho aqui uma comissionina de Ávila, tenho o Alci, é porque nós temos a sessão dos professores, quem vai fazer a abertura, inclusive, é uma banda com as pessoas, os jovens com deficiência. Já estão todos aí, então eu só pediria para que a gente pudesse concluir, para a gente poder iniciar a sessão. Tá. Então, Vossa Excelência, com a palavra. Mensagem é o seguinte, do Fernando Rossit, que tem tudo a ver com esse momento. Coube a mim, certa feita, dialogar com o espírito que havia sido político na sua última existência, através de um médium psicofônico. O espírito comunicante se encontrava atordoado, gritava enlouquecido e pedia perdão pelas suas faltas. Dizia-se arrependido, porque havia perdido uma existência inteira. Tinha reencarnado para auxiliar as pessoas no exercício da política e houvera fracassado. Fracassara frente ao desafio quando todos os recursos foram-lhe conferidos por Deus para a sua vitória, que seria trabalhar por um país mais justo. Desviara dinheiro público, que é do povo, para benefício próprio, que deveria ser aplicado na educação, saúde, transporte e infraestrutura. E gritava desesperadamente: minhas mãos, cadê minhas mãos? O espírito, porque tinha um grande sentimento de culpa, fizera com que suas mãos, que sempre lhe apresentavam sujas, desaparecessem aos seus olhos. Encontrava-se mutilado. Ninguém engana a lei de Deus, que é inexorável e incorruptível. Após o diálogo esclarecedor e a assistência espiritual necessária para o caso, afastou-se um pouco melhor e mais calmo. No último minuto, e aí é o último que está ali terminando, eu faço uma mensagem aqui do Chico Xavier, que diz o seguinte:
Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na terra em lastimável situação na vida espiritual. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado pela paciência, presidente. Com a palavra agora, então, uma comunicação inadiável, o senador João Paul. Pode falar, né? Obrigado, presidente.